Irmãos, bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos dar início à nossa aula número 60 de doutrinas básicas. Como todos nós sabemos, continuamos em escatologia, a doutrina das últimas coisas. Vamos orar pedindo a bênção do Senhor sobre o nosso tempo aqui hoje. Ok? Veremos. Deus querido, muito obrigado pelo fim de semana que estamos tendo, com já encontros abençoados como o de ontem, e que hoje, ó Deus, possamos continuar recebendo do Senhor através da Tua Palavra, sendo esclarecidos e instruídos sobre as últimas coisas. Pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha nos ajudar e nos abençoar a entender aquilo que vamos estudar nesta manhã. Abençoa nossos irmãos que estão a caminho e que possamos estar aqui juntos para ouvir a Tua Palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Eu quero sempre passar por aquele slide da definição, mesmo só lendo, para nos situar, não é isso? Definição de escatologia: estudo sobre os eventos e personagens dos últimos dias da humanidade, antes da eternidade, o fim do mundo, a tribulação, o milênio, o julgamento dos homens, a volta de Cristo. Escatologia, irmãos, vem do grego skatos, últimas coisas, e logos, assunto, palavra, estudo. Dentre as doutrinas bíblicas, a escatologia é aquela que se ocupa em sistematizar o ensino bíblico acerca dos eventos do porvir. Trata-se do final da história da criação de Deus, da igreja e da humanidade, esboçada na revelação divina. Semana passada, irmãos, nós interrompemos, na verdade, com as razões pelas quais nós cremos que a igreja não passará pela tribulação. A tribulação é aquele período imediatamente após o arrebatamento, certo? Imediatamente não, que vem depois do arrebatamento, você já vai entender por quê, e que dura 7 anos. Nós já explicamos várias vezes, 7 anos lunares, com meses de 30 dias, significando que a duração dela é medida dessa maneira. E ela é a 70ª semana de Daniel, que nós vimos lá, quando estudamos o livro de Daniel, que restou para se completar aquilo que havia sido profetizado para Daniel naquela ocasião. Ok? Então esse é o contexto, irmãos, onde nós estamos. E, por questão de tempo, nós deixamos a última razão pela qual a igreja não passará pela tribulação para hoje. Por quê? Porque era mais longa e estender a nossa aula demais, a gente acabar não aprendendo. Infelizmente, casou com um domingo de concurso. E, obviamente, muitos irmãos estão envolvidos. Mas, graças a Deus, pela tecnologia, certo? E a gente vai dar a oportunidade deles assistirem depois. Eu acredito que essa seja, para mim, uma das razões mais importantes e, ao mesmo tempo, uma das mais controversas. Por quê? Porque quando se trata de uma disputa, vamos chamar assim, entre traduções, sempre tem alguém que puxa para um lado e outros para outro. Então o problema não são muitas vezes, irmãos, o manuscrito bíblico que nós temos, mas são os tradutores concordarem com o sentido daquele texto. Não acontece de se ter algo muito drástico, dramático, que vá alterar ou atrapalhar a doutrina. Mas existem situações onde, interpretando de uma maneira, você vai para um lado, e interpretando do outro, você vai para o outro. E o que vamos ver hoje, na minha opinião, é um desses casos. Então, questão número 9. Razão número 9, a questão da apostasia, certo? Então, peço aos irmãos bastante atenção, porque a gente vai explicar qual é o problema e vai mostrar a nosso entendimento da solução desse problema. A apostasia, como sendo o abandono da fé, tem sido difundida por amilenistas e pré-milenistas como algo que ocorrerá no fim, perto da volta de Cristo. Supondo que seja este o ensino de Paulo em 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 3 e 1 Timóteo 4, de 1 a 3. Vamos buscar corrigir esse equívoco teológico de erro de interpretação. Então, para vocês se situarem, vamos ler os textos.
2 Timóteo, ou 2 Tessalonicenses, desculpe, capítulo 2, ok? 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Esse é o contexto, irmãos, inclusive nós vimos isso na exposição de 2 Tessalonicenses, que vai falar do anticristo, aqui chamado de homem do pecado ou homem da iniquidade, dependendo da tradução. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Naquela época nós explicamos que, muito provavelmente, alguém passando por Tessalônica ou escrevendo, não se tem... Paulo aborda todas as possibilidades. Havia enganado os Tessalonicenses de que a volta de Cristo, o dia do Senhor, é o termo que ele usa, né? Já havia acontecido. Então o pessoal estava apavorado. Jesus voltou e nós ficamos. Então Paulo está mostrando a eles que isso não é o caso. Aí ele continua, verso 3. Não deixem que ninguém os engane, de modo algum. Antes daquele dia, ou seja, antes do arrebatamento, virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Em outras palavras, ele deu duas condições para o arrebatamento que aconteceram depois do arrebatamento, certo? Ele mostrou, na verdade, desculpe, uma condição, que é a apostasia. E aí sim, o homem do pecado, o anticristo, seria revelado, ok? Agora vamos para 1 Timóteo. 1 Timóteo 4, né? Versículo 1 a 3. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Aí o resto nem é relevante, é só o versículo 1 mesmo que já mostra. A palavra usada aí, meus irmãos, para abandonarão a fé, é o verbo relativo à apostasia, ok? E é isso que a gente vai explicar nos próximos slides. Vamos lá. Corrigindo a tradução de apostasia. A apostasia como substantivo é usado apenas em Atos 21, 21, além de usar no texto que nós acabamos de ler, Tessalonicenses 2, 3. Vamos ler Atos 21, 21. É importante que os irmãos entendam os contextos que eles estão sendo usados e por que nós vamos questionar, discordar da forma como está sendo traduzido. Atos 21, 21. Eles foram informados de que vocês ensinam todos os judeus que vivem entre os gentios a apostatarem de Moisés, se afastarem de Moisés. Aqui a tradução foi se afastar, certo? Se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos nem vivam de acordo com os novos costumes. Então, essa era a acusação que estava sendo feita contra Paulo, certo? Que ele estava afastando os judeus da lei mosaica. Obviamente não tinha nada a ver com o que Paulo pregava, mas essa era a acusação. Estamos guardando as suas informações? Vamos seguir. A palavra é explicada no Aurélio. Os mais novinhos talvez não sabem o que é, né? O que é o Aurélio, irmãos? Na minha época chamava de pai dos burros. Perguntava uma coisa para meus pais, eles não sabiam. Pergunte ao pai dos burros. Aí eu aprendi, era o Aurélio. Porque o Aurélio era o dicionário durante muito tempo, né? Então, a palavra é explicada no Aurélio como, do grego, abandono da fé. Preste atenção que o dicionário em português diz que apostasia é o abandono da fé. O dicionário em português, certo? Isso demonstra que o significado pegou por costume, muito mais do que por estudo da palavra. Porém, assim como a palavra batismo, se não houvesse sido transliterada, mas sim traduzida, batismo significa o quê? Imersão, resolveria muitas discussões doutrinárias. Da mesma forma, a palavra apostasia deveria ter sido traduzida como saída de, afastamento de. A palavra, irmãos, vem de apistemi, palavra composta de apo e istemi, que significa sair da parte de se afastar. Então, o que a gente está argumentando aqui?
O cristianismo, ele transliterou determinadas palavras e o batismo é um exemplo disso. Então hoje, se você tivesse, em lugar de, pego a palavra do grego, batismo, certo? E traduzido, o que nós teríamos agora, se Deus permitir, no último domingo de setembro? Trocar? Ok. Temos um teste aqui. Alô, fizemos o teste aqui, mas acho que não deu certo aí, por enquanto. Então, o que a gente vai ter agora no último domingo de setembro? Nós vamos ter imersões. Não é o que significa a palavra batismo? Se não tivéssemos transliterado, mas traduzido, Mateus 28 seria, ide por todo mundo e afogue as pessoas. Não, minha terra diz dá caldo nas pessoas, não. Literalmente seria, ide por todo mundo e imersam as pessoas. Cadê o Cleito para corrigir meu português aqui? Conjugação do verbo imergir. E imerjam as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está entendendo, irmãos? A palavra grega significa isso. Então, quando a gente fala batismo, a gente está pensando no evento, na cerimônia e tudo mais, mas a gente se esquece. Ela tem um significado. Quando o menino barrigudo ia lá na Grécia mergulhar no igarapé deles, é essa palavra. Vamos mergulhar no rio. A palavra é essa. Por que eu estou explicando isso, irmãos? Porque fizeram a mesma coisa com a palavra apostasia. Pegaram a palavra grega, transliteraram para o português e ela assumiu um significado. E a gente vai mostrar que esse significado dela só funciona se ela tiver um complemento, que tem na Bíblia, inclusive. Seguindo adiante. Em Atos 21, que nós já lemos, certo? Vamos sempre traduzir e não transliterar. Eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios, gentios a se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos, nem vivam de acordo com os nossos costumes. Perceba que a palavra apostasia, que é esse se afastarem de, né? Aqui está bem ali, cadê mesmo? Certo? E se afastarem de, em grego, é a palavra apostemi, apostasia. Perceba que ele tem um complemento. Ok? Qual o complemento? De Moisés. É isso que eu estou querendo explicar. Você não tem apenas, eles estavam fazendo gentios, os judeus viverem com gentios se apostatando. Não estava só isso. No grego existe o complemento, que eles se apostataram de alguma coisa, de Moisés. Certo? Agora vamos ver o texto escatológico de 2 Tessalonicenses 2:3. Certo? Esse é um texto escatológico, um texto sobre os últimos tempos. Olha a diferença. Não deixem que ninguém os engane, de modo algum. Antes daquele dia, não vamos traduzir, não vamos transliterar, vamos traduzir. Antes daquele dia virá a saída, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Por que eu não estou usando apostasia nesse texto? Apesar da sua Bíblia ter isso daí, certo? Porque não tem complemento. Nada nesse contexto, nesse versículo, diz que é algum abandono da fé. Nada nesse contexto diz que é uma saída da fé, ou muito menos da fé cristã. Em nenhum lugar no texto diz isso. Em lugar de transliterar, a gente está traduzindo. Então, meus irmãos, não sei se para bom entendedor, pingo já foi letra. O que é essa saída que Paulo está falando aqui? É o arrebatamento, certo? Antes daquele dia virá o arrebatamento, a saída. Lembra que a palavra arrebatamento em si, ela não é mencionada na Bíblia. Mas Paulo está dizendo, não se preocupem. Mentiram para vocês, o dia do Senhor não aconteceu. Antes do dia do Senhor, acontecerá a saída, vocês vão ser retirados. Aí ele diz, e então, depois,
será revelado o homem do pecado. Para quem perguntou semana passada, retrasada, não sei, se a gente já conheceu o anticristo, está aí a sua resposta. Não. Pelo menos não como anticristo, né? Porque se ele vai ser revelado logo depois do arrebatamento, vivo ele já está. É por isso que eu disse, meus irmãos, que o anticristo, ele sempre esteve vivo. Não é que ele é um homem bicentenário, ele é eterno, não, ele é vampiro, não. É porque sempre na história, como o Satanás não é onisciente, ele esteve preparando, né, fomentando pessoas que poderiam preencher esse papel. Então hoje existe alguém que, se o arrebatamento acontecer agora, amém, o anticristo pode ser acionado, entendeu? Vamos supor que esse que está vivo agora morra. Não se preocupe. Já disse, meus irmãos, Satanás pode ser maligno, pode ser tudo, mas burro ele não é. Ele é estrategista, ele é extremamente inteligente. Então ele está sempre, né, maquiavelicamente planejando as coisas, tá bom? Vamos seguir. 1 Timóteo 4:1. Perceba a diferença. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Ou seja, apostatarão, mas olha o complemento, irmãos. A fé. E seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Ok? Agora deixa eu dar uma palavra sobre essa apostasia que de fato está aqui. Para mim, o erro de interpretação não é só da palavra grega. No entendimento de muitos, precisa haver uma apostasia, um abandono da fé, certo? Uma apostasia da fé, vamos sempre completar porque aí está certo. Precisa haver uma apostasia da fé para que o arrebatamento aconteça. Agora, preste atenção, eu não consigo entender o que passa na cabeça das pessoas. Irmãos, vamos ver se vocês estão fazendo uma EBD decente. Se precisa de uma apostasia da fé para Jesus voltar, se precisa de uma apostasia da fé para o arrebatamento acontecer, Jesus pode voltar hoje? Sim ou não? A apostasia, segundo eles, vem antes do arrebatamento. Se precisa de uma apostasia da fé para o arrebatamento acontecer, Jesus pode voltar hoje? Não. Porque nós não estamos passando por essa dita apostasia. Aí está a questão. Nós sempre tivemos, desde a época que Paulo escreveu isso, acontecendo apostasias. Inclusive nos próprios dias de Paulo. Paulo esperava, meus irmãos, a volta de Cristo para os seus dias. Por quê? Porque a ideia que as pessoas têm é que vai ser uma coisa avassaladora, né? Igrejas fechando, assim, a torta e a direita, sabe? Gente que você diz, rapaz, achava que fulano era crente, olha aí, sabe? Coisa assim, assoladora. Isso, inclusive, contradiz a doutrina que nós cremos, da perseverança dos santos. Como é que os santos vão abandonar a fé? Então, o que eu entendo que Paulo está falando em 1 Timóteo 4:1? Da apostasia que vem acontecendo, entre elas, a mais mundial que já houve na história dos últimos 2000 anos. Qual foi a apostasia da fé mais grave que já houve nesse tempo todo? A Igreja Católica Apostólica Romana. Se você estudar a história da Igreja Romana, você percebe que a partir aproximadamente do ano 600, 700, a coisa já começa a degringolar. Eu tenho um gráfico que mostra, porque eles se arvoram de ser a única igreja, a igreja verdadeira, a igreja que sempre existiu, né? O que não é verdade. O estabelecimento, vamos chamar assim, oficial da Igreja Católica, é posterior a igrejas que existem na Europa Oriental e a própria igreja africana, que é mais antiga que a deles. Mas eles gostam de se arvorar disso que é a única igreja verdadeira. Na verdade, todas essas dizem que é a única igreja verdadeira. Quando uma igreja diz que é a única verdadeira, já sabe que não é. Porque não existe, meus irmãos, instituição. A igreja se espalhou de diversas formas pelo mundo e se configurou de diversas formas pelo mundo, certo? Mas a igreja romana foi, sim, a que teve maior impacto mundial, principalmente pelo aquilo que aconteceu na Europa. Ela dominou a Europa. Reis não eram empossados, entronados, sem o Papa dar a sua bênção. Porque eles entendiam que o poder real vinha de Deus, né? E quem era o representante de Deus na Terra? Não era o Mingau, ou quer dizer, o Papa, né? Então, ele tinha que ter a bênção lá do camarada, senão ele não podia reinar.
E quando um rei se desentendia com o Papa, a coisa ficava feia. Por isso que o que Henrique VIII fez na Inglaterra foi meio revolucionário. Os motivos eram péssimos, era para casar de novo, né? Mas era meio revolucionário, porque ele rompeu. Aliás, a Inglaterra tem esse privilégio, irmãos, de ser ilha separada da Europa continental, e até hoje continua aprontando, né, com a Brexit, quando saiu da União Europeia, meio que não querendo saber nada de vocês aí. Bem, mas isso é outra coisa. O ponto aqui, meus irmãos, é que quando a igreja, como eu falei, eu tenho esse gráfico, aonde você vê a igreja romana, até certo ponto, indo bem. Você tem pessoas como Agostinho, como Tomás de Aquino, que muita coisa boa escreveram. Mas aí, nesse gráfico, você faz uma seta assim, e a seta, você sabe, né, meus irmãos, quando você faz uma curvinha para a direita, você vai se afastando da reta cada vez mais, correto? Não é isso? Então, cada vez que essa setinha vai se afastando aqui, você vai tendo o ano e uma heresia criada pela Igreja Romana. Culto aos santos, uso de velas, purgatório, e uma após a outra foi afastando. Você quer a apostasia da fé maior do que essa? Quantos milhões morreram por causa da Igreja Romana? Quantos milhares morreram na Inquisição espanhola, por exemplo, por causa da Igreja Romana? Não há absolutamente nada a ver. O meu filho falou que tem uma facção hoje tão radical da Igreja Romana que quer inclusive a volta da execução para hereges em pleno século XXI. Ou seja, a apostasia continua criando seus frutos. Mas, obviamente, não é só ela. O liberalismo que atacou as igrejas históricas, anglicana, batista, presbiteriana, metodista, na Europa, apostasia da fé, quando abandonaram a sã doutrina, correto? Então, não temos que esperar mais nada. Já falamos várias vezes, meus irmãos, o arrebatamento acontece hoje. Não há nenhum sinal, nenhuma condição, nenhuma prevenção que possa impedir que o arrebatamento aconteça hoje. Quando me pergunto por que eu sou pré-milenista, pré-tribulacionista, eu mostro essas evidências dizendo, é o que faz sentido. Paulo esperava a volta de Cristo para os seus dias. Vocês estão colocando um monte de condições para que isso aconteça. Eu já vi, inclusive, irmãos, gente dizendo, Jesus não tem como voltar porque Israel isso, Israel aquilo. Não, de maneira nenhuma. Tudo que Deus precisar fazer com Israel, irá fazer na tribulação. Apesar que sim, ele ter voltado para a sua terra em 48, ter se formado em nação e tudo que você vê mais, eu sempre chamo isso o quê, meus irmãos? De preparação do palco, não é isso? Mas a situação está o seguinte, quem prepara o palco é o Senhor da história. E na hora que ele decidir, meus irmãos, quer aos nossos olhos Israel esteja preparado ou não, Jesus vai arrebatar a sua igreja e vai começar a tratar com Israel e as nações, como a gente tem visto. Então vocês entenderam a nossa discordância da tradução de apostasia? Certo? A palavra grega significa apenas saída, abandono. Por exemplo, daqui a pouco, final da nossa EBD, todos nós vamos apostatar desse prédio. Vamos sair desse prédio. É só isso. É porque a palavra, meus irmãos, ela ficou com um significado sempre que é abandono da fé. Porque, inclusive, o Aurélio já traz assim, né? Mas não é assim o sentido grego da palavra. A palavra em português toma esse significado, e aí toda vez que ela aparece no texto grego, colocam, o pessoal já deduz que seja isso. Mas só é isso em 1 Timóteo 4:1. Aí sim, está lá. Abandonarão, apostatarão a fé, ou da fé, se você preferir. Ok? Mais um parágrafo ali, meus irmãos. Tudo isso ainda favorece a interpretação correta dos versos 6 e 7 de 2 Tessalonicenses 2. Desculpe. E agora você sabe o que o está detendo. Está detendo quem? Detendo o anticristo de se manifestar, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação. O que eu falei, meus irmãos? Satanás está sempre agindo, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. A identidade, meus irmãos, daquele que detém a manifestação do anticristo já foi bastante discutida, certo? Porém, a minha convicção é que é simples por causa do contexto. O contexto fala da igreja, Paulo falando com os Tessalonicenses,
sendo retirada. Então, quem detém a igreja? Quem detém a manifestação do anticristo? Nós. Mais especificamente, irmãos, a forma como o Espírito Santo atua hoje através da igreja. É isso que detém. Porque quando o que Deus faz através da igreja hoje for retirado do mundo, o anticristo terá caminho livre para implementar o resto da cultura anti-Deus, certo? Anti-fé, que já vem sendo implementada. Então, por que a coisa não vai para o ralo? Por que a coisa não vai, meus irmãos, por água abaixo de uma vez por todas hoje? Por sua causa. Porque Jesus falou que você é sal da terra, a luz do mundo. Quando a luz deste mundo for retirada, quando o sal que conserva este mundo for retirado, o que resta? Não é que não haja, gente, pessoas boas, de boa índole nesse mundo. Claro que tem. Está perdidaço, vai para o inferno, mas né? Você conhece gente honesta, gente correta, por vários motivos. Por causa de criação, às vezes por causa da sua religiosidade. Não é isso. Mas o tipo de bondade, o tipo de luz que eu e você somos, eles não têm. Então, quando você remove, meus irmãos, os limites, tudo aquilo que a sociedade já está esperando se manifestar vai ser mais livre ainda. E pior, vai vir um salvador da pátria, né, um anticristo, que vai trazer soluções meramente humanas. Essa é uma das razões, preste bem atenção, eu estou aqui na frente de um americano para que ele possa me corrigir se eu estiver errado. Essa é a razão porque, ao meu ver, particularmente, isso também vale para a sociedade brasileira. Na sociedade americana, a direita, os republicanos, são muito mais identificados com o cristianismo, né? Especialmente, segundo a oposição, um cristianismo de ordem mais fundamentalista, certo? Então, eles já associam muitos, a direita dos Estados Unidos, os republicanos, com cristianismo, certo? E aí, o que o outro lado faz? Ele passa uma imagem de bom mocismo. Entende o que eu quero dizer? A gente quer o bem, a gente quer igualdade, a gente quer chance para todo mundo. O lado de lá quer oprimir vocês. Só que, para tanto, eles têm que reescrever a história. Porque o lado escravocrata era o lado de cá, não era o lado de lá. O lado onde, historicamente, os negros foram protegidos, foi o lado dos republicanos, à direita e não à esquerda. Mas eles usam a estratégia, irmãos, lá do nazista, Goebbels, que uma mentira contada muitas vezes, você repete, a mídia repete exaustivamente. Então, quando se pensa em cristianismo, e não necessariamente, irmãos, direita é cristianismo, de jeito nenhum estou falando isso, mas quando se pensa em direito e conservadorismo, eles pensam o quê? Eles vão matar os gays. Se possível, eles vão tirar a oportunidade dos negros. Eles vão matar as comunidades indígenas. Eles passam a mensagem e o pessoal diz, isso faz sentido. Porque a minha vida toda eu ouvi o Lully defendendo todo mundo. Cuidando do pobre. Eles cuidam tanto do pobre, porque eles continuam pobres até hoje. Né? Cuidam para mantê-lo lá naquele mesmo lugar. Então perceba, meus irmãos, quando você remove qualquer resistência que exista, não é o mal esfregando as mãos com uma risada vilanesca e acariciando um gatinho. É sempre um gato, né? Coitadinho da minha gatinha, é sempre um gato. Por que o vilão não pode ter um cachorro? Não é essa a ideia que eu estou passando para vocês. O que vai vir logo depois do arrebatamento é a explosão desse bom mocismo. Eu já falei para vocês, o anticristo vai ser extremamente sedutor. Eu acredito, irmãos, que ele vai ser inclusive o cabra bonito. Aquele homem que o pessoal costuma dizer na cultura popular, os homens gostariam de ser como ele, as mulheres gostariam de ser dele, sabe? Sabe aquele cara que você olha, o olho brilha e tal, porque ele fala gostoso, fala bem. Não sei se você está lembrando de um certo presidente que passou algum tempo, que todo mundo fale mal de Deus, mas não fale mal dele, porque ele era uma maravilha, né? Primeiro presidente negro da história.
Nossa, pai de família e tudo mais. Até hoje é assim. Você não... Irmãos, eu acompanho muita coisa. Você não vê um programa humorístico fazendo piada com Barack Obama. É impressionante. Fazer piada com político é uma das maiores veias que o comediante tem. Mas não com ele. É intocável. Então, não estou dizendo Barack Obama é o anticristo, quero deixar bem claro. Eu estou só mostrando, meus irmãos, que quando a mídia, quando a posição, né, quer fazer a imagem de alguém, quer proteger, eles têm as armas. Assista o filme O Quarto Poder, com Dustin Hoffman. Alguém sabe qual é o quarto poder? Jornalismo. Jornalismo. Eu sou da época que a notícia é: 4 bandidos matam família no Guarapari, papapá. Próxima notícia. Hoje, ele tem que dar opinião, tem que dizer que ainda está se investigando. A notícia é 10 segundos, a opinião tem 3 minutos. Aí não é bandido, né? É só um suspeito, um indivíduo, um homem. Ponto é que ele sempre tem que ter uma opinião. Eu não quero sua opinião, eu quero a notícia. Eu sei formar minha opinião, mas eles continuam trabalhando isso. Irmãos, tudo isso está nesse cenário que vai acontecer depois. A tribulação, meus irmãos, ela vai ser surreal. O planeta Terra vai parecer outro planeta. Sabe que tem essa coisa do multiverso, agora o pessoal está explorando, né? Que existem vários mundos. Eles estão explorando na ficção, mas existem cientistas que acreditam nisso, tá? Só para você saber. Mas quando você vê nos filmes o multiverso, um outro mundo, você vai para outro mundo, as coisas são diferentes. Eu estou assistindo um filme que, no outro mundo, eles se vestem como se vestia na década de 60, mas são avançados em outras coisas como se estivesse no ano 2100, entendeu? É totalmente diferente do que acontece no nosso mundo. O planeta Terra vai ser assim. As coisas vão mudar drasticamente. As pessoas vão abrir mão da sua liberdade voluntariamente. Tivemos liberdade esse tempo todo, não resolveu nada. Mais poder para o governante, né? Para o Deus-Estado, com esse camarada lá no topo, cuidando de tudo. Então, meus irmãos, voltando aqui para a nossa única razão que deixamos para hoje, a igreja não passará pela tribulação. As outras 8 razões nós demos semana passada. Você pode assistir no nosso canal, certo? Quem não assistiu pode ir lá também. Plim, deixe seu like, seu comentário. E hoje, a nossa 9ª razão, para mim, meus irmãos, exegeticamente uma das fortes. É uma unanimidade? Claro que não. Você vai pegar a milenista que vai mexer para cá, mexer para lá, dizer que não é bem assim e que não sei o quê. Um trouxe uma vez para mim um texto bíblico, né? Um texto da época do 1º século, que continha a palavra apostemi, certo? Só que o texto me ajudou, porque quando ele mostrou o texto, eu falei assim, mas o texto está falando que eles apostatarão dos ensinos. Sempre tem um complemento. Quando não tem um complemento, você encontra onde? Num texto escatológico, aonde Paulo usa no seu sentido simples, reduzido, certo? De alguém que abandonou não uma fé ou uma crença, mas a saída do arrebatamento, ok? Vamos para o nosso intervalo, irmãos. Hoje rendeu, né, esse um slide, né? Daqui a 5 minutos a gente volta para seguir falando sobre escatologia. Então vamos lá. Vamos falar aqui rapidinho, irmãos, como será o corpo ressurreto, já que a gente está passando aí pelo arrebatamento para ir para a tribulação, né? E no estudo, não ir de verdade, vocês me entenderam? Ok? O corpo da ressurreição será o mesmo corpo atual, composto de carne e ossos, certo? Prova disso é que Jesus ressuscitou no mesmo corpo que tinha quando foi sepultado. E aí a ressurreição dos crentes será semelhante à dele. A diferença entre o corpo atual e o ressurreto é que este último não poderá se deteriorar nem morrer. Esse é o significado da palavra incorruptibilidade, presente em algumas traduções da Bíblia. Então, é claro, irmãos, essa é a nossa percepção primeira. Que Jesus, quando ressuscita, aparece ali primeiro para as mulheres, né, e depois para os apóstolos. E ele é ele. Inclusive, ele preserva as marcas no seu corpo
para ajudar a ser reconhecido pelos seus apóstolos, particularmente por Tomé, que duvida. Nós estamos entendendo que essa seja uma forte evidência de que não vamos ser tão diferentes do que somos como seres humanos, ok? Então, a gente não vai ser seres que brilham ou qualquer coisa assim. A diferença para mim, óbvia, é que não faz sentido deficiências físicas e deficiências da própria idade permanecerem, certo? Porque são marcas da nossa mortalidade. Então, consolo para os calvos, nosso cabelo volta. Consolo para os idosos, nossas rugas vão embora, certo? Olha aí, botox celestial, né? E todas as outras coisas que você vive reclamando, né? Dor nas costas e tal, isso não pertence à eternidade. Então o nosso corpo será completamente restaurado. Se vocês lembram bem, apesar de estar brincando, o pastor Edson Naves falou que todos nós vamos ter 33 anos. Porque é a idade de Cristo, né? Vamos ser a estatura de Cristo. Engraçado que quando ele falou isso pra gente na primeira aula que eu ouvi, ele falou sério, e a gente, né? Até agora ele falou tudo sério, a gente, é mesmo? Aí ele riu, né? Quase pegou a gente. É claro que não tem como saber disso. A minha percepção, irmãos, é que nós vamos ter um corpo de uma idade adulta, certo? Não é uma idade ruim, 33 anos, por volta daí. Alguns até que já estão com 30, mas gente, a sua geração 30 é mole pra caramba, né? Então, de repente, você não sabe que com 30 a gente estava aí pulando, né, de energia. Mas o fato é que não faz sentido ficar criança. Crianças também morrem. Ficar criança para sempre no céu. E também não faz sentido você ficar no céu, né, com 94 anos, que nem minha avózinha, que já, né, está cheio de problemas de saúde. A ideia é que a gente vai ter um corpo jovem, um corpo revigorado, um corpo restaurado. E aí estão as referências, irmãos, que a gente não vai, nesse ponto aí, dar o tempo para lermos. Quanto à aparência desse corpo, será a mesma que a atual. Nesse sentido, deve-se lembrar que o Cristo ressurreto não só foi reconhecido imediatamente por alguns discípulos, porque o Senhor lhes fechou os olhos, né? Ele primeiro fechou e Maria achou que era o jardineiro e tal, né? Acerca da idade que o corpo da ressurreição aparentará, a Bíblia não dá nenhuma informação. Porém, podemos supor que será uma aparência adulta plenamente formada, ok? Então esse é mais um daqueles casos, meus irmãos, em que a gente fica dentro dos limites que a Bíblia nos fornece. Até porque, eu vou chamar de teologia especulativa, infelizmente é a que mais faz TikTok. Infelizmente. O pessoal vive achando supostos mistérios na Bíblia, aí faz o TikTok, pode ver, tem 1 milhão de visualizações, 1 milhão de compartilhamentos, não sei lá o que e tal. Alguém descobriu, não é verdade, porque não existe evidência arqueológica nenhuma, que a cruz foi feita da mesma madeira da Arca de Noé. Nada disso na Bíblia, nada disso. Aí fez toda uma espiritualização da coisa, sabe? Aí você vê o pessoal, Deus é maravilhoso. Esse é o que eu chamo de teologia especulativa. Porque não tem... Tá, vamos supor que fosse. E daí? Qual o significado grande espiritual que tem por trás disso daí? Você já deve ter topado com esses vídeos, mesmo que você não use TikTok, eles copiam e jogam no teu WhatsApp, onde eles ficam vendo essas coisas, né? E colocando como se fosse realmente de grande significado espiritual, quando na verdade não possui. Bem, seguindo adiante, meus irmãos, o nosso assunto do próximo slide é o dia do Senhor, ok? Essa expressão que aparece tantas vezes no Antigo Testamento, várias vezes nós vimos em Isaías, certos profetas menores vão repetir essa expressão várias vezes, e nós já entendemos, irmãos, que quando uma expressão é repetida vez após vez, a gente a identifica como uma expressão técnica, certo? Tem um significado por trás dela. Vamos lá. O dia do Senhor engloba todo o período que incluirá a tribulação, o milênio e os intervalos entre eles e até os novos céus e a nova terra. Ou seja, 1007 anos mais esses dias de intervalo, sendo, por exemplo, 75 dias no final do milênio até novos céus e nova terra. Então, nós só podemos afirmar, irmãos, os 1007 anos que estão na Bíblia.
novos céus e nova terra, é eterno, né? Não tem nem como medir. Mas esse é o dia do Senhor. É o dia do Senhor, meus irmãos, ele tem dois extremos. É o dia da nossa completa redenção e alegria, e é o dia de maior tristeza e tragédia nesse mundo. Os justos serão, obviamente, libertos, né, e redimidos eternamente no dia do Senhor, e os ímpios serão eternamente condenados. Bem, o dia do Senhor em Zacarias 12 a 14 capítulos é uma das mais importantes passagens do Antigo Testamento. Lá tem detalhes, irmãos, sobre a volta de Cristo. Lá é que está a passagem que, por exemplo, eu mencionei, que Jesus volta no Monte das Oliveiras, né? Profetizado já há mais de 2.000 anos, 2.500 anos na verdade, e lá estão detalhes exatamente de como tudo vai acontecer. Em Mateus 24, e obviamente passagens paralelas nos outros evangelhos, Jesus profetizou a destruição do templo, a pregação do evangelho em todo o mundo e a abominação terrível de Daniel. Ele dá detalhes da vinda do Senhor como relâmpago e deste tempo ser encurtado por causa dos eleitos. Mateus 24, irmãos, e 25 é considerado o pequeno Apocalipse, certo? E Jesus está falando, naquele texto, a gente vai ter uma exposição específica dele nas próximas aulas. Jesus está falando especificamente ali com judeus, certo? Esquecendo disso, e eu já falei, irmãos, os evangelhos são fortemente judaicos. Esquecendo-se desse detalhe, pessoas têm pego textos dessa passagem e colocado fora da sua ordem histórica. Eu vou dar um exemplo. Nós acabamos de dizer, eu fiz a pesquisa, irmãos, em 2 grupos, que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, correto? Você lembra que Mateus 24, agora eu não lembro se é o versículo 14, mas está lá, ele vai dizer assim: e o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Tá ou não tá? Então, qual a conclusão que o pessoal chega? Tem que pregar o evangelho, senão Jesus não volta. Eu não estou inventando, eu já vi missionário, presidente de organização missionária, falar isso daí, certo? Aí você pergunta para a mesma pessoa: Jesus volta quando? A qualquer momento. Se decida, ou é uma coisa ou é outra. Eles literalmente, meus irmãos, se contradizem. Eu estou dizendo que eu perguntei, e a pessoa respondeu isso. Eu perguntei a um grupo, como falei agora, de WhatsApp, que tem pastores amilenistas, ok? Que creem que primeiro vem a tribulação, primeiro vem a tal apostasia, e depois vem o arrebatamento. Aí fez a pesquisa: Jesus volta a qualquer momento. Todo mundo clicou lá. Se decida. Ou vem primeiro uma coisa, ou vem outra. Então o fato é, meus irmãos, que o evangelho do reino será pregado no mundo todo, durante a tribulação. É isso que Mateus capítulo 24 está dizendo. A igreja já terá sido retirada. Ok? E aí vem a pregação no mundo todo. E a gente vai ver isso com detalhes no chegar em Mateus 24. Outra passagem de Mateus 24, 25 que é entendida errada. Quantos já viram pregação sobre as 10 virgens? E o pregador disse: como está a tua lamparina, a tua lâmpada, irmão? Está cheio do Espírito? Jesus volta e você vem, fica. Vem não, você fica. Quem já ouviu mensagem assim? Quantas virgens são, irmãos? Então Jesus é polígamo. Em nenhum lugar diz que Jesus casa com 10 virgens. Isso é uma ignorância do texto e da cultura judaica. As virgens eram as amigas da noiva, as damas de companhia que a gente chama hoje. A noiva é a igreja. Então, usando a figura do casamento judaico, Jesus adverte a Israel. Lembra que eu falei? Jesus não vem buscar todo judeu na tribulação. Jesus não vem criar um Israel com todo judeu. Dentro do Israel que existia na tribulação, vão haver as virgens sábias e as virgens tolas. As virgens sábias são aquelas que vão receber o Messias durante a tribulação. As virgens tolas são aquelas que não receberam o Messias. Por isso que essas aqui têm azeite, o Espírito, e essas aqui não têm o azeite, não têm o Espírito. Tão simples. Em lugar de você ficar botando terrorismo na cabeça das pessoas, que Jesus volta e você fica. Certo? É isso que o texto está dizendo. Quando o noivo voltar,
e o noivo vem com a noiva, Israel será dividido em duas partes, virgens tolas e virgens sábias. As virgens tolas, certo? Obviamente, não irão com o noivo. As virgens sábias irão com o noivo. Simples assim. Então a gente vai caminhar, meus irmãos, depois em Mateus 24, 25, e ver como esses detalhes se encaixam e como Jesus está alertando o Israel dos seus dias. Porque Jesus trata, inclusive, a sua própria vinda como iminente. Porque ele mesmo disse, ninguém sabe aquele dia, nem o filho, somente o pai. Ele não fala isso? Então, quando ele prega ali, meus irmãos, ele está pregando como se ele pudesse voltar em pouco tempo, em poucos dias. Porque, de uma maneira misteriosa, foi vedado ao Senhor, alguns acreditam que apenas em sua forma humilhada, que ele soubesse o dia da sua volta. Eu estou dizendo que, na opinião de alguns, que alguns acreditam que Jesus continua não sabendo o dia da sua volta, e alguns acreditam que ele só não sabia na sua forma humilhada. Nenhum dos dois lados é herege, meus irmãos. Ninguém está diminuindo Jesus. É neste ponto em particular que a segunda pessoa da Trindade decidiu deixar essa autoridade unicamente com o Pai. Irmãos, estão entendendo? Ninguém está diminuindo Jesus, ele não é menos Deus. Isso é um ponto, umzinho só, onde houve, vamos chamar assim, uma amnésia seletiva. Agora, se isso foi apenas na sua forma humilhada, quando era homem apenas aqui, tá, irmãos? Ok, não vamos brigar por causa disso, porque o pessoal briga, né? Vai dizer uma questão que não vai pagar nem a dívida externa. Mas o ponto é, meus irmãos, Jesus pregava naqueles dias, na sua forma humilhada, sem saber o dia da sua volta. Então ele adverte Israel dos seus dias, da mesma maneira como se ele estivesse alertando Israel de hoje, ok? Sobre a volta do noivo. Mas a gente vai ver com mais detalhes isso lá em Mateus. Seguindo ainda um pouquinho, irmãos. Eu me antecipei porque eu esqueci que o próximo slide falava sobre isso. Mas vamos lá. Em Mateus 25, Jesus ensina sobre o papel de Israel na segunda vinda da parábola das virgens. Possivelmente sobre o julgamento da igreja na parábola dos talentos e o julgamento das nações relacionado ao tratamento com Israel perseguido. Ou seja, obras porque são salvos, não para serem salvos. Em 2 Tessalonicenses 2, 7 a 12, Paulo parece abrir a possibilidade de que apenas os que nunca ouviram o Evangelho se converterão. As opiniões sobre isso se dividem. Esse aqui vale a pena de dar uma paradinha e dar uma olhada. O que ele está querendo dizer aqui, meus irmãos? Aí responde a sua velha pergunta. O pessoal vai se converter na tribulação? E como está dizendo aí no final do nosso slide, as opiniões se dividem. Por quê? Porque o texto, particularmente o versículo 10 a 12, vai dizer o seguinte, irmãos. Quem está acompanhando aí, falando sobre o anticristo, né? Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então vamos lá. Qual o entendimento de algumas pessoas? O Sinfrônio participou da nossa igreja a vida inteira. 21 anos está aqui. Mas nunca se converteu. Ok? Gato que nasce em garagem não é automóvel. Teve cargo. É sério, irmãos. Nunca se converteu. Eu estou apontando para o Diego, não, estou apontando para o Sinfrônio, tá? Deixar bem claro aqui. Coitado, Diego. Então, o arrebatamento acontece. O Sinfrônio, obviamente, não vai. Crente não é. O que essa interpretação está dizendo? Deus vai trazer a ele um poder sedutor. Ele vai acreditar na mentira que vai ser instaurada depois do arrebatamento e ele não vai se converter. Pastor, então quem vai se converter? Quem vai se converter é o índio. Vamos, tem muita gente não alcançada, a gente não tem ideia. Você vai no interior da Índia, no interior da China, você vai no interior do Maranhão e pergunta quem é Jesus, ele fala, tem ali naquela padaria. Está falando do Guaraná Jesus. No Brasil, pastor, incrível, mas é incrível.
Eles até ouviram falar, sabe, de Natal, essas coisas, que claro, tem Jesus no Natal, mas quem é Jesus mesmo? Até em cidades grandes, pessoas não sabem. Então não se preocupe, não falta incrédulo para se converter durante a tribulação. Mas o que essa teoria está defendendo é os nossos parentes, que ouviram de nós N vezes, que vieram na igreja porque no dia da apresentação do bebê, ouviram o evangelho mais uma vez. Esses, depois do arrebatamento, não têm mais esperança. Irmãos, eu entendo a lógica da explicação deles, mas eu confesso que eu particularmente tenho ainda dificuldade com essa teoria. Estou seguindo mesmo sem energia. A minha tendência, meus irmãos, apesar do texto, não que eu estou desrespeitando o que o texto está dizendo, o que eu entendo do texto, na verdade, é que esse espírito sedutor vai vir sobre aqueles que não são eleitos, sobre aqueles que não são escolhidos, e esses é que vão ser seduzidos e seguir o anticristo, não necessariamente porque rejeitou o evangelho antes, ok? Essa é muito mais a minha convicção. Então, alô, gravando de novo? Pronto. Então, a minha convicção, meus irmãos, é essa, que aqueles que vão ser endurecidos são aqueles que o Senhor já sabe que não vão se converter, né? Não são eleitos, não são escolhidos, e eles vão ser endurecidos para seguir o anticristo. Ok? Mas como eu disse, tem gente muito boa com uma opinião de um lado e de outro. Isso não é uma área herética, não. Só uma divergência de opinião da interpretação de 2 Tessalonicenses, desculpe, de capítulo 2, versículo 10 a 12. Ok? Sobre a conversão ou não depois do arrebatamento. Bem, o dia do Senhor, meus irmãos, falando de Apocalipse, ocupa de 4 a 18. E veremos depois com mais detalhes. Na verdade, eu diria de 4 a 22, porque ele vai falar de novos céus e nova terra, né? Então segue-se depois, e ele incluiu no dia do Senhor. Mas o que ele está querendo dizer, meus irmãos, é que de 4 a 18, nós temos a tribulação exclusivamente. Lembra que nós vimos, em uma das razões por que a igreja não passa para a tribulação, é porque do capítulo 4 até o 18, você não encontra o vocábulo igreja. Ele está no capítulo 1, está no capítulo 2, está no capítulo 3... Chega no capítulo 4, o vocábulo desaparece porque a igreja não está mais lá, certo? É uma das razões, um dos argumentos do porquê nós cremos que a igreja não passará pela tribulação. Então esse, irmãos, é o dia do Senhor, ok? Falando sobre a tribulação em si, vamos ver alguns detalhes que a gente já pincelou, vamos relembrar. A tribulação, meus irmãos, é um período de 7 anos, já falamos 7 anos lunares, compreendido entre o arrebatamento da igreja e a volta de Cristo, quando Deus tratará com Israel para restaurá-lo e julgará as nações. A tribulação completa as 70 semanas de Daniel, capítulo 9. Nós já vimos sobejadamente. Se você perder essa aula, novamente está gravado. Você pode ver lá a nossa explicação com o cálculo, mostrando que a palavra semanas, na verdade, significa, apenas 7. Então, quando o anjo falou para Daniel, 70 semanas estão ordenadas sobre o teu povo, quero destacar isso sempre, irmão, sobre Israel, literalmente ele disse, 70 setes estão ordenados sobre o teu povo. Aí nós mostramos todos os argumentos que não pode ser 70 vezes 7 dias, porque em 490 dias nada de especial aconteceu, ok? Apenas 70 anos se encaixa, ou 490 anos se encaixa no cenário mundial. Aí nós fizemos o cálculo da assinatura do decreto de Dario para a reconstrução da cidade. O número de dias cai exatamente nos dias de Cristo, no dia da entrada triunfal. Demos todos esses cálculos, irmãos. Convertemos para dias lunares, né, para mostrar que não estamos dando chute. Não usamos o calendário gregoriano, usamos o calendário antigo. Tudo está nas aulas anteriores. E aí mostramos que quando até Cristo você tem 69 semanas de anos, 483 anos. Cadê os últimos 7? Na descrição do que acontece, irmãos, na última semana, que está em Daniel capítulo 9, você não consegue encaixar em nenhum lugar da história.
Nenhum lugar, nenhum acontecimento se encaixa exatamente isso. Pastor, então como é que alguns dão um jeito nisso? Eles alegorizam. Essa semana eu tive uma conversa acalorada porque o amilenista detesta a palavra alegoria. Aí eu falei, tá bom, troca por espiritualizar, também não serve. Troca por simbolizar, também não serve. Eles não aceitam nada, mas o fato é que eles pegam algo que tem um significado X e transformam em um significado figurativo, imaginativo, alegórico, espiritualizante. Use o termo que você quiser, mas é fato. Se você pega, meus irmãos, um texto que diz 490 anos estão ordenados sobre o teu povo. Eu sou do censo. Daniel, você é de qual povo? Eu sou judeu. Então tá bom. Então não é para mim. É para o povo judeu. Aí o que eles falam? Não. Estamos na nova aliança. Nós somos o novo Israel. Passou para nós. Para mim, meus irmãos, isso é beira fazer Deus de mentiroso. Deus é um propagador de fake news. Ele fala uma coisa, mas significa outra. Não é isso não. É porque o Novo Testamento interpreta o Antigo Testamento. Até certo ponto. Mas não significa que ele vai alterar os significados que o povo original recebeu e ouviu. Nós somos em Isaías, meus irmãos, ouvindo vez após vez, Deus falando para Israel sobre a sua restauração. Aí você pega e magicamente, né, argumentando que essa é a sua hermenêutica, a sua exegese, você transfere para se cumprir figurativamente e espiritualmente na igreja. E nem aqui, né? Porque a gente não tem que ser restaurado de nada. Eu não estou no cativeiro. Aí você vai transportar tudo para o céu. É por isso que eles conseguem, meus irmãos, pegar o milênio, que a gente já tratou um pouquinho, que está lá no finalzinho do Apocalipse, e transferir para agora. Nós estamos agora no milênio. Está ruim esse milênio. O preço do mercado está pela hora da morte, está subindo tudo. Como é que pode esse milênio estar lá? Cadê a justiça? Cadê a paz? Cadê... E diz lá, e reinarão com Cristo. Quem está reinando aqui? Tá bom o reinado aí, William? Tá vivendo como rainha, Ellen? Cadê o reinado? Aí o que eles fazem? Não, você não entendeu. Não é reinado. É esse reinado espiritual que nós temos com Cristo. Não, irmãos, o texto não fala isso. O texto fala da minha e da sua situação literal que vai acontecer conosco quando Jesus voltar, ok? Então, a tribulação voltando, irmãos, é essa 70ª semana de Daniel aqui mencionada. É importantíssimo lembrar, seguindo ali o segundo parágrafo, que a tribulação não começa imediatamente e nem por causa do arrebatamento. Olha esse destaque aí, irmãos. Ela é iniciada pela assinatura do pacto, tem um do aí a mais, né? Do pacto entre Israel e o anticristo. Esse intervalo pode durar alguns meses. Então, o que a gente está falando aqui, irmãos? O arrebatamento aconteceu, a tribulação começa amanhã? Não. O que marca é a assinatura do acordo, do pacto. O termo que você vai usar na época, né, depende do que a política internacional dita. Algum tipo de acordo vai ser feito entre o anticristo e Israel, provavelmente para solucionar o problema do Oriente Médio. Ok? Então, hoje, não se vê perspectiva disso. Mas se você parar para pensar, já se assinou 3, 4, 5 pactos ao longo da história. Eu me lembro do Clinton assinando, do Carter assinando antes dele. O próprio Trump tentou alguma coisa, não sei exatamente o que ele conseguiu. Então, vem e volta, muda a personalidade de destaque, particularmente entre os palestinos, e um novo acordo é feito. Então, de alguma forma, irmãos, esse camarada vai conseguir solucionar isso e trazer paz, de alguma forma. Sei? Qual vai ser a medida, eu não sei. No filme, preste atenção, é ficção, eles tinham que inventar alguma coisa. Né? No filme, é ficção. Eu não lembro se isso está no livro, eu confesso. No filme, um cientista judeu descobre a solução para a fome no mundo. A condição é que a soberania de Israel fosse reconhecida. No filme, que é ficção, eles fazem isso. Então, houve uma troca. Então, o anticristo faz um acordo. Gente, o mundo está passando fome. Tem coisa mais importante no mundo. Israel descobriu uma solução para a fome do mundo. Multiplicar um grão em 100. Então, vamos aceitar a ajuda deles. A única coisa que eles querem é serem deixados em paz. Bora, gente. Lembra do bom mocismo?
vamos ajudar, vamos contribuir, vamos se juntar com uma humanidade só, kumbaya, dê a mão pro seu amigo, we are the world, tudo junto aí. Então o filme, ele é ficção, mas ele tem uma ideia lógica. Alguma coisa vai acontecer, irmãos, Israel vai ser aceito e vai aceitar esse pacto. E o anticristo vai virar herói em Israel durante 3 anos e meio. Que chegou ao metade, a gente vai falar sobre isso aqui, a cena muda completamente de figura. O templo, nesse momento já reconstruído, vai ser tomado para esmagar de uma vez o ânimo, né? a alma, a psique do povo judeu. E ele, mais uma vez, vai ser espalhado para fora da sua terra. Ok? Então, é importante lembrar, irmãos, que a tribulação começa com a assinatura desse pacto. Bem, como Satanás não sabe, eu já falei sobre isso, quando serão esses eventos, o anticristo sempre esteve vivo. No sentido de sempre ter existido uma personagem política com perfil para ser o anticristo. Então, ficar adivinhando, irmãos, quem é o anticristo é perda de tempo. Sabe? Olha, é o Macron, olha, é fulano, é Beltrano, é esse aqui, o cara, né? Não, é perda de tempo. Porque simplesmente sempre tem que ter um personagem, como está dizendo aqui, porque Satanás não é conhecedor de quando os eventos vão acontecer, que pode preencher esse papel, certo? Uma vez o arrebatamento acontecendo, Deus mesmo, irmãos, vai impulsionar os acontecimentos e esse homem vai ser levado para o ápice da história rapidamente. O mundo vai entrar em colapso. Para pensar, quando estava na pandemia e você queria fazer as coisas, chegava no lugar e o pessoal dizia assim, olha, o nosso atendimento está reduzido. Lembra? Eu tentei resolver um problema fundiário, problema de documentação de terra da congregação, não consegui. Não estavam atendendo, aí pediu para mandar por e-mail, esperei 10, 15, 20 dias, né? O serviço público é extremamente rápido, e aí liguei. Eu falei, tudo bem, é de tal lugar? Se você importa dar uma olhada na sua caixa de entrada e ver um e-mail de prjovc@cesarvideira.com e responder, porque eu estou esperando há 15, 20 dias e não tenho uma resposta. Aí ela achou. 15, 20 dias depois ela respondeu, mesmo tendo encontrado. Agora, pega isso, né, que aconteceu na pandemia, e multiplica por milhões desaparecendo. Né? Perceba a função que você tem lá no seu trabalho. Você não vai estar lá no dia seguinte para preencher aquela função. Nenhum de nós, querendo Deus, estaremos lá. Então, o mundo vai entrar em colapso. E aí, meu irmão, está perfeito para se levantar um salvador da pátria, para tentar ajudar as coisas. Você tem que ir para o concerto, irmão. Isso aí está pedindo já. Bem, seguindo adiante, irmãos. Deus tratará com Israel para restaurá-lo. Né? Lá em Deuteronômio 4, que a gente viu que foi a primeira menção da tribulação para Israel, isso já é mencionado. Zacarias 12, irmãos, está aí o texto 12 a 14, para você ler depois com calma, tem bastante informação sobre isso. E Deus também, meus irmãos, julgará as nações. Então já falamos várias vezes, não tem G4, não tem G8, não tem G20, não tem G coisa nenhuma. Os poderosos deste mundo não são nada diante do Senhor, certo? Por isso que o Salmo 2, se eu não me engano, acho que é o 2, né? Aconselha, beijem o filho, para que não se ire. Ele está aconselhando os reis da terra, se reconciliem com o filho, se reconciliem com o Senhor, com o Messias, para que ele não se ire. Mas não vão se reconciliar e o mundo vai provar da ira do Senhor. Apocalipse, capítulo 4, 18, irmãos, é basicamente isso. É por isso que não faz sentido você ter medo de ler Apocalipse. Não faz sentido. Eu vi até uma brincadeira, um meme, um quadrinho, né, num grupo de humor cristão, em que estava o cristão assim, né, aí viu o fantasma. Buh! Aí o... cristão nada. Aí o fantasma. Apocalipse, o cristão... É engraçado, mas você não conheceu não um crente que tinha medo de ler Apocalipse? Eu falei, como? É a celebração da nossa vitória. Meu irmão, você vai assistir tudo aquilo ali de camarote comendo pipoca. E pipoca não, né? Porque as bodas do cordeiro, eu acho que a comida vai ser um pouquinho melhor do que pipoca, mas... Entendeu? Você vai ver de camarote, você está fora disso. O mundo vai provar. Ao ponto, lembra daquele texto? Eles vão clamar às montanhas, cobre-nos. A pessoa desespero de você querer que uma avalanche lhe cubra.
Eu creio que ele não está se referindo literalmente, mas está dizendo, nos esconda. Do que, irmãos? Da ira do Cordeiro. Da ira do Cordeiro. Aí vem aquela camaradinha progressista, esse não é o Jesus que eu creio. Mas é o Jesus que está na Bíblia. Ele literalmente, meus irmãos, vai passar a régua neste mundo. E só do Evangelho, ele já deu 2000 anos. Especialmente depois da era do iluminismo e do modernismo, o mundo tem recusado Deus mais ainda. Quando o camarada disse que Deus estava morto, o pessoal, finalmente, eu estava comentando agora, eu até falei com a Ellen, dessa série que eu estou assistindo. A série, meus irmãos, no mundo alternativo que eu falei, eles não falam cristianismo, tá? Não falam Deus, mas está na cara, não tem cruz, mas tem um negócio lá estilizado que você diz, peguei a referência. Eles tratam a fé como uma força opressora, limitadora da humanidade. Primeiro, uma mentira desvairada. A fé cristã, ao longo da história, impulsionou a ciência. Eles pegam um fato, que foi o que fizeram com Galileu Galilei, quando ele disse que a Terra, o universo era heliocêntrico, e não, né, terrocêntrico, não é terrocêntrico, como é que eu falo? Geocêntrico, né? Ou seja, ele era heliocêntrico, nós giramos ao redor do Sol, e não tudo gira ao redor da Terra. E disseram que era heresia. É verdade, isso é uma mancha para a Igreja Católica, não para a fé cristã. Põe na conta deles, não na nossa. Porque na nossa conta nós temos Pascal, Blaise Pascal, nós temos Kepler, nós temos Isaac Newton. Todo mundo só lembra dele como o maior físico que existiu. Irmãos, ele escreveu 30 vezes mais sobre teologia do que escreveu sobre física. E as pessoas não gostam de falar, porque eles querem passar a ideia de que a fé cristã é uma fé burra. É a fé de gente pobre e burra, o que não poderia estar mais longe da realidade. Então será um tempo, meus irmãos, em que a ira de Deus se manifestará, dias de angústia, de dor e de densas trevas, dias de morte e perseguição em âmbito mundial. Outra coisa que acontecerá, meus irmãos, na tribulação, vai ser um tempo de guerra, é Gog e Magog, que está em Ezequiel 38 e 39, dando início à campanha do Armagedon. Esse é outro ponto de especulação desvairada entre os escatológicos, né? Os escatólogos, vamos chamar assim. É porque é a Rússia. Porque não sei o quê. Porque não sei o que lá. A única coisa que nós sabemos de Gog e Magog, mas se você ler Ezequiel 38 e 39, é que eles vêm do norte. Então, sim, se você pegar o mapa, lembrando, meus irmãos, que a Terra não é um mapa planisfério, né? Você tem que pegar um globo. Você já pegou um globo e comparou com o planisfério? Viu como eles são diferentes? Viu como os países, às vezes, são totalmente diferentes em termos de tamanho do que você pensa? Porque você pega um globo e você estica ele numa forma plana, tudo se distorce. Então, coisas que você achava que era desse tamanho viram um monstro. E vice-versa, as coisas ficam totalmente fora de proporção. Muito bem. Então, quando você pega isso, você olha ao norte, existem diversas possibilidades. Pode ser a Rússia, meus irmãos. Eu acho que a Rússia é uma aposta fácil, né? Que a gente pode, inclusive, ser surpreendido. Por que eu estou dizendo fácil? Porque é uma superpotência. Mas se você fizer a distorção do mapa, o Irã também está acima de Israel. Pode ser o Irã, pode ser os dois. Então, lembra, escatologia especulativa, irmãos, não é a minha praia. Ficar, é isso, é aquilo outro. O que nós sabemos é que duas nações que Ezequiel identifica como Gog e Magog se lançarão contra Israel, dando início à campanha do Armagedon, que é no final da tribulação, tá? Quando eles tentarem destruir Israel de uma maneira de todas do mapa. Okay? Outra coisa, irmãos, vai ser um tempo de manifestações demoníacas intensificadas. Acho que está no lugar errado. Agora está no lugar certo. Começa com tempos de guerra, isso. Manifestações demoníacas intensificadas. Claro, o Espírito Santo, na maneira como está hoje na igreja, não estará mais aqui. E o mundo estará entregue nas mãos do maligno. Está liberado, né?
No final deste período, Satanás furioso será expulso do céu e virá para a terra, como diz Apocalipse 12:12, porque pouco tempo lhe resta. Então, essa ideia, meus irmãos, de que Satanás está preso, definido pelos amilenistas, primeiro, cronologicamente em Apocalipse, eles não estão nem aí para isso, é claro, né? Não entendem que seja uma ordem cronológica em Apocalipse, não procede ele estar preso. Em primeiro lugar, porque eu continuo tendo conhecimento de gente endemoniada e eu mesmo já tratei gente endemoniada. Claro que aí sempre, meus irmãos, tem uma desculpa. Não. Satanás está acorrentado, mas os demônios estão livres. Então tá bom. Então tem que ter uma alternativa. Outra coisa que eles dizem, não, você não entendeu. A prisão de Satanás é só para que ele não seduza e controle as nações. Ele vai fazer isso no final, quando ele for solto. Não. Satanás será preso, meus irmãos, durante o milênio. O milênio não aconteceu ainda. O milênio é o que ele diz, 1000 anos, porque é isso que o texto bíblico diz. Você tentar inventar em cima do texto bíblico para encaixar na sua fé, na sua confissão, para mim isso não é hermenêutica. Com todo respeito. O texto tem uma ordem e o milênio está depois de todos esses acontecimentos. O milênio está, por exemplo, irmãos, depois da destruição do anticristo e do falso profeta. Não é isso? Jesus volta a cavalo, literalmente. Ele vem e com a palavra da sua boca, ele mata. De novo aí, ó. Jesus matando. Olha só. Jesus é amor, pastor. Está no texto. Para amenizar, pessoal, tem gente que diz que o anticristo não é uma pessoa, é um sistema. Como é que você mata um sistema? Porque o texto diz que ele vai literalmente ser morto, e o texto diz também que ele vai ser lançado aonde, irmãos? No lago de fogo e enxofre. Como é que você lança um sistema no lago de fogo e enxofre? É sistema de computador? Vai ser o código? É a internet? É a Skynet? Pelo menos não é a do Elon Musk, né? Que é Skylink, né? Tá ali, ó. Seminador do futuro. Irmãos, fiquemos com o texto. Quando o texto está narrando quando vai acontecer, pare de trazer simbolismo onde não tem simbolismo. Simbolismo, é claro, é quando diz, uma besta saiu do mar. Na tribulação, irmãos, não vai ter uma besta, não vai ter o Kraken andando pelo planeta Terra, não. Aí é simbolismo. Ele está mencionando besta, porque a palavra besta, irmão, significa apenas o quê? Animal. Qual a relação que João está fazendo no Apocalipse? Com as visões de Daniel, onde ele viu um animal terrível. Lembra do quarto animal? Leão, urso, leopardo, animal terrível, que ele não pôde nem descrever. Na nossa figurinha ali, colocaram um dragão, mas ali é o artista imaginando, né? Certo? Então, Daniel não pôde descrever. Lá em Apocalipse, João fala, eu vi uma besta, um animal. Besta significa só isso, irmão. A gente já imagina que é demônio, né? Não. Eu tenho 3 bestas lá em casa. 2 bestas caninas e uma felina. Não, mas não estou falando dos meus filhos, não. Poxa. Pessoal horrorizado comigo aí. Até porque eu não tenho umas 3 em casa, só tenho 2. Estou falando dos animais mesmo, ora. Só para relaxar, né? Porque essa hora a broca já começou a incomodar você. Entendeu, irmãos? Então, você pode muito bem traduzir o texto de Apocalipse, diz, então vi um animal que subiu do mar, e vi um animal que subiu da terra. Só isso. Em vez de traduzir por besta, né? Que talvez cause mais confusão do que tudo. As condições de vida da terra serão precárias, danos em todas as áreas do globo. Sabe o que vai acontecer, meus irmãos? A idolatrada fauna e flora vai quase toda ser morta. Quase toda. E os ecochatos, né, vivem falando, quase toda vai em cada uma das taças e das trombetas tocando, e vai um tanto das matas, um tanto dos peixes, um tanto do sei lá o que, e quase toda a fauna e flora vai embora. E a caristia vai ser nunca conhecida. Vai ser aquele cenário, meus irmãos, como final de guerra. Vocês já viram um filme, um vídeo, o pessoal queimando francos para se aquecer em Berlim? Pacotes de francos, não.
Marcos, perdão. Franco é de outro país. Queimando pacotes de marcos alemães. Dinheiro. Para se aquecer. Sabe por quê? Porque não valia nada. Eu peguei uma vez R$1.000 e fomos para a Venezuela e lá cambiamos. Eu parecia o tio Patinhas. Dinheiro. Irmãos, literalmente a gente levou mochila para botar tijolo de dinheiro, uma coisa surreal. Porque o dinheiro não valia nada. Não? E R$1.000, meus irmãos, para férias, não dá nem 30 dias. Lá dava, né? Por quê? Por causa da caristia. Então, vai ser muito semelhante. Inclusive, existe o texto, a gente vai ver esse Apocalipse, onde ele fala da diferença de valores aumentando assustadoramente. E última aí, irmãos, além de usada no sentido normal de tempo de luta, tribulação em seu sentido escatológico, significado escatológico, também é denominada o dia do Senhor, aí estão os textos, tempo de angústia, dia de indignação e ira, e faltou aqui o dia da angústia de Jacó, literalmente. Olha que interessante, né, meus irmãos? O Antigo Testamento diz que é o dia de angústia de Jacó, apontando claramente para o fator judaico que serão naqueles dias. Ok? Acho que dá para a gente caminhar mais um pouquinho. Vamos lá. Vamos falar agora, irmãos, para terminar, sobre o anticristo, que a gente não pôde ver ainda. Vários textos tratam da personagem principal da tribulação, que é o anticristo. Né? Obviamente, o Senhor Jesus é o concurso, mas em termos dali para baixo, ele é a personagem principal. Então você tem Isaías 14, Daniel 7, né? Abundantemente a gente viu isso. 2 Tessalonicenses vimos agora. E Apocalipse 13 e 17, que vai falar da besta que sai da terra e do mar. Vamos lá. Alguns nomes usados para ele. Rei da Babilônia, chifre pequeno. Vimos lá na visão de Daniel. O príncipe que há de vir, de novo Daniel. O homem da iniquidade, filho da perdição, acabamos de ver em 2 Tessalonicenses. A besta que surge do abismo, Apocalipse 17. São descrições que são anotadas por Arthur Pink, que é um escritor, um teólogo do passado que vale a pena conhecer. Será um homem de destaque em comparação aos demais, muito inteligente, persuasivo e atraente às massas, um gênio militar. Meus irmãos, você soma, tá? Napoleão Bonaparte, Hitler, Gengis Khan, quem mais? Você junta todo esse pessoal, tira a parte da brutalidade, né, da rudeza da pessoa e coloca o charme daquele outro que eu mencionei, porque não pode fazer piada com ele e tal. Você junta tudo isso. É esse camarada. Porque, meus irmãos, ele vai ter pouquíssimo tempo para unificar o mundo. E ele vai conseguir. Em parte por causa dessas características que eu estou mencionando aqui, mas em parte, lembra, porque o Senhor vai mandar um espírito sedutor. Pastor, o senhor está dizendo que Deus vai ajudar o anticristo na sua missão? Isso. Nesse sentido. Os espíritos malignos, meus irmãos, deixa eu fazer a pergunta de outra maneira. Quem é o Senhor dos espíritos malignos? Você está com medo de dizer, não está? Deus. Entendeu o que eu quero dizer? É claro que Satanás é o rei das trevas, blá blá blá, o texto das trevas, todos os títulos que a gente gosta aí, né? Antiga serpente, etc, etc. Mas lembre-se, irmãos, as trevas não fazem nada sem Deus queira. Inclusive, quando ele tinha que enganar um rei de Israel, lembra desse texto? Um espírito mal da parte do Senhor, diz o texto, não discuta comigo, discuta com a Bíblia, foi e enganou o rei. Aí, agora me falha se era o profeta Elias ou não, era Eliseu. A memória me falha aqui. Ele disse que o falso profeta que estava enganando o rei tinha o espírito deu. Aí, o falso profeta dá um tabefe no profeta, diz, de que parte veio o espírito que ele bofeteou agora? Né? Aí o que o profeta faz? Dá-lhe um Hadouken. Não. Ele dá-lhe uma profecia e anuncia a morte dele. Se cumpre ou não se cumpre? Se cumpre, porque ele de fato era profeta do Senhor. Me perdoe minha memória, irmão, se era Elias ou Eliseu, porque assim, a biografia deles às vezes meio que se mistura, né? Mas eu tenho quase certeza que foi Eliseu. O fato é, meus irmãos, é que Deus domina também o que as trevas irão fazer, e ele vai na tribulação dar esse avanço, né, no trabalho, eu ia falar ministério, no trabalho
do anticristo. Bem, a origem dele, irmãos, para continuar, possui uma ambiguidade. Vamos lá. Ele sai das nações gentias, visto o seu tipo terem saído delas. Porque lá em Daniel capítulo 9, nós aprendemos que o anticristo ele é uma evolução natural dos reinos deste mundo, particularmente do Império Romano. Então, a gente não está falando que ele vai ser romano, não está falando que ele vai ser italiano. O que a gente está falando, meus irmãos, é que hoje o mundo ocidental, pelo menos, todo está praticamente influenciado pela cultura romana e greco-romana. Concorda comigo? A nossa lei vem de lá, nosso sistema de governo vem de lá, vem toda dessa história da Grécia e da Roma antiga. Então, o anticristo, olha só, ele vai ser provavelmente alguém de personalidade, de influência nas nações gentias. Mas segue o texto. Em Daniel 7, ele sai de um dos reinos do mar, o qual nós já vimos anteriormente simboliza as nações gentias. Geograficamente, virá do continente europeu, como eu disse, do Império Romano. Quanto à raça, aí, olha só, pode ser judeu, pode, não está afirmando que vai ser. Por quê, irmãos? Porque em Daniel capítulo 11, vai falar sobre os deuses dos seus antepassados. Ou seja, como se o anticristo estivesse sendo anticristo, né? Indo contra o Senhor, porque ele está rejeitando a sua herança espiritual. Qual é a herança espiritual? Dos judeus. Eu quero destacar, meus irmãos, mais uma vez, né? Aqui, essa palavrinha, cadê tu? Pode, certo? Então, isso aqui é mais convicto, de que ele vai ser geograficamente de uma nação gentia, talvez o presidente de algum lugar, alguém de influência na ONU, não sabemos. E quanto à raça, ele pode ser judeu, porque deuses, em Daniel capítulo 11, 37, pode ser traduzido apenas como Deus, que a palavra lá é Elohim, que é plural, mas também significa apenas o nosso Deus. Ok? Seguindo, engasguei com a minha própria... Além disso, em João 5,43, Jesus fala de outro que seria recebido enquanto ele não foi, e aponta para uma relação, certo? Talvez racial com o outro, ok? Agora, olha o destaque, meus irmãos. Em João 5,43, Jesus muda de allos para heteros. As duas palavras significam outro. Então, vamos lá. Se eu disser para alguém, pede minha ajuda, e eu falo assim, ei, eu não posso, procura outro homem, e eu aponto de repente para o Diego, é allos, é outro, digamos assim, da mesma categoria, no caso, masculina, correto? Mas se eu disser para você, você pede uma ajuda para mim para fazer um bolo, aí você está pedindo a pessoa errada, peça a outra, e eu falo da Amanda, ok? Olha a diferença, aí é heteros, é outra diferente, porque eu sou homem e ela é mulher. Entenderam aqui? Então no grego tem essa possibilidade. Isso é ótimo, porque quando você lê o texto, você descobre, tem mais alguma coisa além de outro aí. Então Jesus em João 5,43, vamos ler? Para você ficar apenas imaginando o que Jesus fala. Em João 5,43, Jesus fala o seguinte: eu vim em nome do meu Pai, e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Então, de novo, irmãos, é uma possibilidade que essa afirmação de Jesus está apontando que o anticristo fosse outro, talvez com uma relação racial, certo? Alguém parecido com ele. Diferente, mas parecido com ele. De novo, irmãos, é uma possibilidade. Eu, particularmente, a minha convicção mais firme é que o anticristo é gentil mesmo. Quem vai ser judeu é o falso profeta. Ele vai ser o elo de ligação com Israel, que vai facilitar o acordo. Tá? Ele vai ser esse camarada que vai dar sustentação religiosa, espiritual, mística ao governo do anticristo. Tá? Mas isso não deixa de ser aí uma possibilidade, ok? Bem, e finalmente, seu fim do anticristo, será com o Messias na sua volta.
Então, 2 Tessalonicenses 2,8, que a gente já leu em outras ocasiões, mas dá uma satisfação incrível ler o fim desse camarada. Diz o seguinte, 2 Tessalonicenses 2:8. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ele não vai conseguir nem... Jesus chega, meus irmãos, ele já mata o anticristo imediatamente, mata o falso profeta, e como eu já avisei, irmãos, todos os ímpios são exterminados no final da tribulação. Isso é o eco da limpeza da iniquidade de Isaías 24, que já preguei, mas também mostra, meus irmãos, no milênio só entra os justos, só entra os salvos. Apocalipse 19:20, que é agora o fato em si, né? Apesar de ser profético, mas o fato sendo narrado. Mas a besta foi presa e com ela o falso profeta que havia realizado sinais miraculosos com ela, em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais, confirmando o que eu acabei de dizer, irmãos, os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Vai sobrar absolutamente ninguém que se rebelou contra o Senhor e adorou a besta no final da tribulação. Muito bem, eu creio que semana que vem, irmãos, a gente vai atacar Mateus 24:25, se você quiser e puder ler em casa, para ficar bem fresquinho na sua mente. É aí que nós vamos dar uma olhada naquilo que é chamado do pequeno Apocalipse, tá? Na semana que vem. Ok? Micaías, não era nenhum dos dois, né? Porque o tempo de Acabe já pensa que é Eliseu, mas o profeta... Zedequias. E aí, ele que recebe a profecia com sentença de morte. Ele mostra, no menino, pertinho de Jezabel, né? Que era um anjo de pessoa. Maravilhosa. Morre assim, com um passarinho na sua cama, em paz. Não. Ela é jogada de uma janela, e quando vão buscar para enterrá-la, cumpre-se a profecia de Micaías, que os cães lamberiam o seu sangue. Cães de rua selvagem, sei lá, tudo não era, com certeza. Comeram de Jezabel, só sobrando uns restinhos ali que eles lamberam no final. Aí o pessoal pensa, meus irmãos, que se brinca com Deus, né? Então a tribulação vai ser a prova que a humanidade vai ter finalmente de que brincaram com Deus errado. Eu fico pensando, irmãos, quanta gente vai lembrar de quanta coisa que fez, as perseguições que fizeram, vamos falar de coisa séria, né? A pessoa, o arrebatamento acontece hoje, só do Boko Haram, que matam todo o tempo nossos irmãos na Nigéria e países perto. A pessoa que vai acontecer com aqueles ateus que zombam do cristianismo o tempo todo. Então eles vão cair em si e dizer assim, o que foi que eu fiz? Porque o que Apocalipse nos mostra, irmãos, é que em algum ponto eles vão ter consciência. Isso aqui é Cristo fazendo. Porque literalmente eles dizem, cubra-nos da ira do Cordeiro. Ao meu ver, isso vai acontecer, e eu não quero dar spoiler, apesar que já está na Bíblia, por causa daqueles que vão ser responsáveis pela proclamação do Evangelho naquele dia. Eles vão deixar claro. Creiam no Evangelho, vão anunciar o Evangelho do Reino. O reino de Deus, de fato, agora está às portas. Faltam poucos anos, porque vocês estão sofrendo debaixo daquele contra quem vocês se rebelaram. Eles vão ter entendimento de que é Cristo que está fazendo aquilo. Não é apenas um fenômeno natural da natureza, né? Algo da natureza. Vamos orar, meus irmãos. Deus querido, principalmente, ó Pai, ao examinarmos essas verdades históricas, que é a escatologia, e hoje nós possamos, ó Deus, viver em santidade, viver em dedicação, em consagração ao Senhor, diante de tudo aquilo que o Senhor já tem nos prometido. E que, ó Deus, Tua palavra continue resgatando muitos que precisam, ó Deus, se voltar para o Senhor e conhecer a Cristo como Senhor e Salvador. Dá-nos uma tarde de descanso e à noite possamos estar aqui para louvar e engrandecer o Teu nome novamente. Oramos em nome de Jesus. Amém.